com você algo que Deus tem falado aos nossos corações e tem nos levado a descobrir o que é felicidade. E algo que eu quero deixar para você nesse dia especial, querido. A felicidade está em você, está dentro de você, porque você tem que ter um espírito pronto, querido. Felicidade é ter um espírito pronto para você receber aquilo que Deus tem para você. Nós sabemos, querido, que na Bíblia, todas as vezes que Deus começou a fazer algo, sempre havia uma história e um propósito. Tudo que Deus fez tem uma história e tem um propósito. A história é a sua origem e as experiências boas ou ruins do que aconteceram. Já o propósito, pelo contrário, fala do seu presente e com poder ao seu futuro. Um futuro de glória que Deus já planejou para você antes da fundação do mundo. A palavra de Deus é bem clara. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Não foi depois que você já estava grande, né? Já foi no ventre da sua mãe. A palavra diz que o Senhor já nos elegeu. Amém? Nele antes da fundação do mundo. Uma das coisas que isso nos mostra é que a nossa história em Deus já está pronta. Nós só precisamos entender e discernir como fazer para ter acesso a tudo isso, a receber, a viver de tudo isso que Deus já tem preparado para nós, que já está pronto, já está pronto. O Espírito que habita em você, que vai levar, que vai te potencializar a você viver isso, querido. Então já está pronto, amém? Já está em você. Não basta somente nós sabermos que a existência de Deus, como nós falamos, não basta somente saber da existência de Deus, estarmos na igreja e saber daquilo que Ele pode fazer. Mas nós temos que saber também aquilo que nós, pelo Espírito que habita em nós, pelo Deus poderoso que está na nossa vida, nós temos como realizar, querido. Esse é o grande propósito de Deus, querido. Nós temos também como realizar aquilo que Ele tem preparado para nós, aquilo que Ele tem feito ao nosso favor. Porque nós estamos passando por um tempo, querido, que está se cumprindo as promessas de Deus em nós. Está se cumprindo a palavra de Deus. Deus quer manifestar o seu propósito dele em todas as nossas vidas. E isso trazendo a nós o que? A felicidade. A felicidade, querida, a palavra felicidade significa bom espírito. Bom espírito. Felicidade é uma situação interior do espírito. Por isso, toda obra que Deus começa a fazer em nós nunca é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Para que tudo que está no nosso exterior não possa influenciar o nosso interior. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Amém, querido? Nós somos templo do Espírito Santo. Isso nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração. Existe um poder, um Espírito que opera em mim. Então eu tenho como trazer essa felicidade de dentro para fora e ser uma pessoa plena na presença do Senhor. A felicidade, querido, não pode estar em algo que você possui, ou que você ainda não tem, ou que você deseja ter, mas ainda não conquistou, algo que possa te trazer uma depressão, uma insatisfação, querido. Felicidade, querido, quando nós temos a certeza no Senhor, ela é a sua identidade. Aquilo que você não tem, ou que você já tem, não pode definir a sua felicidade. Pois ela implica em ter um bom espírito. A felicidade implica em ter um bom espírito, um coração aprovado, amém? E somente os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, o têm. E você é um verdadeiro adorador, amém, querido? Eu creio e declaro essa palavra sobre a sua vida. Você é um verdadeiro adorador. Então você tem a identidade da felicidade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero ler um texto com você, querido, para nós entrarmos mais nessa palavra. Queria deixar somente um contexto com você, uma introdução, né? Desculpa. Vamos lá. João 4, do 4 ao 10 diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás,
e ele te daria água viva. Aleluia! Olha como que Jesus se apresenta diante dessa mulher, diante dessa samaritana. Querido, Jesus tinha outros caminhos para ir até a cidade. Jesus poderia passar por outros lugares, mas esse texto nos mostra que Jesus decidiu entrar na cidade dos samaritanos, onde não combinava com os judeus. Jesus era judeu e foi direto a uma fonte que tinha, essa fonte, que o nome dela era a fonte de Jacó. Ele chegou, querido, antes dessa mulher. E quando a mulher chegou, ele pediu isso para ela. Sempre existe um lugar, querido, presta atenção nisso, sempre existe um lugar onde o Espírito Santo vai estar nos esperando para falar conosco. Sempre você vai chegar. Jesus já estava ali, aquela mulher chegou, né? A mulher foi tirar a água. Ou seja, a mesma coisa acontece conosco, querido. Tem muitos lugares que nós estaremos, nós vamos. O Espírito Santo já está pronto, já está preparado para falar conosco. Vai usar a vida de alguém, como aqui foi o próprio Jesus, mas vai usar a nossa vida para falar para alguém. Sempre Deus chega primeiro em todas as situações que você está vivendo. Jesus foi então até aquela fonte chamada Fonte de Jacó, porque ele tinha sede, querido. Ele tinha também as necessidades da sua vida, né? Da sua vida carnal, igual eu e você, como homens. Querido, ele também teve fome, os discípulos foram comprar comida na outra cidade próxima, ou na cidade, né? Estava do lado. Quando a mulher chegou e ele pediu água, mas ela fez de tudo, querido. Ela tentou colocar uma distância entre ela e a Jesus. Ela tentou distanciar Jesus dela, usando a tradição samaritana, querido. Isso aqui tem me chamado muita atenção. Quero trabalhar muito isso futuramente com você, culturas familiares. Querido, então ali ela tentou se afastar, diz que não poderia falar com Jesus, porque ele era judeu e ela samaritana, né? E os dois não se davam bem, a tradição deles não se davam bem. Há momentos em que Deus nos leva a um lugar para você romper com a forma. Olha que interessante, querido. Há momentos que Deus vai te levar e Ele nos leva a lugar para romper a forma como que nós somos criados. Sabe, o molde que nós somos engessados aí muitas vezes. Porque Ele quer, querido, que eu e você sejamos diferentes. Ele quer tirar de nós essa carga que existe, essa carga que nós carregamos, que é de tradição, que é de culturas, que muitas vezes não nos leva e não nos dá acesso total ao Senhor. Deus não é religião nem cultura, querido. Deus é Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Deus não quer quebrar as leis, deixando bem claro, Deus não quer quebrar as leis, mas Ele só quer se revelar a mim e a você. Ele só quer revelar a nós de uma forma sobrenatural. Ele só quer revelar, querido. Deus quer a cada dia mais e mais revelar em nós. Talvez não seja a forma como você já está acostumado, mas Deus não fala e não faz as coisas sempre da mesma maneira. Olha que interessante, querido. Deus sempre usa estratégias. Deus sempre usa coisas novas para falar comigo e com você. A mulher quis colocar uma barreira, mas Jesus lhe disse que se ela conhecesse o dom de Deus, e quem estava ali pedindo a água, querido, ela lhe daria e também receberia, e ela nunca mais teria sede. Ou seja, Jesus estava gerando sede naquela mulher, estava gerando expectativa naquela mulher, estava gerando um desejo de descobrir quem era essa fonte, de quem poderia fazer isso. Jesus estava atraindo a vida dela, amém? Para que ela entendesse, Jesus estava despertando um desejo, Jesus estava despertando uma felicidade no coração dela, uma alegria. Depois, querido, ele pediu que ela chamasse o seu marido. É interessante, continuando a história, ela pede para chamar o seu marido. E ela respondeu que ela não tinha marido. Mas Jesus já sabia de como era a sua vida, que ela já tinha casado por várias vezes. Jesus sabia aquilo que ela tinha vivido, mas Jesus não estava preocupado com aquilo que ela tinha vivido, mas sim com aquilo que ele poderia fazer a partir de agora. Querido, Jesus perguntou para ela só para que ela pudesse descobrir na vida dela um dom que estaria dentro dela, o dom da felicidade, o propósito do Espírito, o Espírito pronto sobre ela, querido. Olha que coisa forte. Por não saber muitas vezes quem nós somos, às vezes acabamos fazendo coisas e alianças erradas. E Jesus queria despertar isso nela. Jesus estava revelando àquela mulher que havia um dom de Deus escondido dentro dela, mas ela tinha de saber disso.
ela tinha que buscar isso, ela tinha que entender isso, querido. Por isso que a felicidade dela era muitas vezes respaldada, né? Muitas vezes era procurada, muitas vezes era feita aliança com homens. Aquilo, ela procurava em homens aquilo que lhe faltava, um vazio que ela tinha no coração dela. E ela se tornou uma pessoa insaciável, querido. Uma pessoa que não tinha controle de si só. Porque como ela não era feliz, ela não tinha essa felicidade, ela não sabia desse dom que estava dentro dela, ela procurava em coisas exteriores. E ali Jesus queria trazer a ela e mostrar para ela que ela tem um dom, ela poderia ser feliz. Existe um espírito que estava nela, um espírito que habita nela, que habitava nela, que habita em mim e você, querido. Algo que tem que sair do nosso interior. Nosso interior clama por algo do céu. Querido, e Jesus queria trazer isso para ela clamar por algo do céu na vida dela, mas ela não estava conseguindo entender. Querido, e muitas vezes é assim, nós precisamos despertar o dom de Deus que há em nós. Às vezes, querido, Deus vai usar pessoas para isso, como ele usou Paulo, Paulo fez com Timóteo, despertou algo nele, e muitas vezes também vai usar isso em mim e em você, querido. Jesus foi maravilhoso nessa estratégia, né? Jesus foi maravilhoso com ela. Essa sede vai acabar. Você não terá mais sede. E eu quero saber quem é essa fonte. Eu quero saber o que é isso na minha vida. E isso estava dentro dela, querido. Que é a fé, é o crer no Senhor, é ter o Espírito pronto. Hoje nós sabemos que Deus deixou a promessa para nós do Espírito Santo, então nós já temos isso na nossa vida. O Espírito que habita em nós, essa fonte está em você, esse Espírito que opera em você. Há momentos, querido, que nós precisamos entender tudo isso que Deus está fazendo para a nossa vida. Começar a ter Deus na nossa vida como um Deus poderoso, não mais como uma religião. Deus não atua porque a religião, querido, Deus não vai atuar como um método. Ele não é um método, ele é vida, ele é poder, ele é felicidade, ele é algo sobrenatural em nós, amém? E muitas vezes nós nos limitamos muito em Deus e no seu poder em nossas vidas, porque achamos que ele só vai mover de uma determinada maneira, de alguma forma. Não, querido, Deus age de todas as formas, Deus age de todas as maneiras. Jesus estava dizendo para aquela mulher que ela era mais importante do que aquele poço. Ela valorizou tanto aquele poço, né? É o poço de Jacó, meu pai Jacó. E Jesus estava falando para ela, querida, você tem muito valor. Você tem muito valor para mim, você tem muito valor para o Pai, você tem muito valor para Deus. Porque eu tenho mais, eu sou o pai de Jacó que fez esse poço. Eu sou o Deus de Jacó. Ela demorou para entender, querido. Jesus usou ali, né, entre linhas ali, até que ela teve esse despertar, até que isso entrou no seu coração. Querido, isso tem que estar em mim e você, senão muitas vezes nós teremos, sabe o quê? Dificuldade de entregar a nossa vida para o Senhor. Por isso que nós não recebemos a plena felicidade, por isso que nós não somos completos. Porque muitas vezes nós temos medo, nós temos insegurança, limitamos o agir de Deus sobre a nossa vida. Não, o poço é mais importante. Jesus estava mostrando para ela, não, eu sou mais importante. O poço vai saciar a tua sede, o poço vai saciar algo momentâneo na sua vida, mas eu vou saciar algo eterno. Você terá fonte de água viva sobre a sua vida, querido. Essa passagem é maravilhosa. Depois nós vemos ali também, mesmo em João, no mesmo capítulo, no versículo 19 e 23, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam Jesus. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Ela reconheceu Jesus. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, esse é maravilhoso, né? João 4, 23. Mas a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aleluias, querido. Nesse momento, querido, Jesus liberou uma palavra de conhecimento, dizendo a ela que já havia se casado várias vezes. Então, ele estava dizendo a essa mulher, que começou a falar de um lugar de adoração, de um propósito de adoração, mesmo sem ter acesso a uma vida de adoração.
que Jesus estava mudando o ambiente da vida daquela mulher. Jesus estava quebrando as tradições da vida daquela mulher. Jesus estava dizendo que a felicidade dela não está presa em tradições, em culturas, mas sim no adorar ao Senhor, em estar na presença do Senhor, em estar com o espírito pronto para adorar o Senhor em espírito, ou seja, conexão com os céus, e também em verdade, conexão com as coisas naturais. Né, querido? Você pode muitas vezes estar na igreja, você pode sentar inúmeras vezes, ouvir a palavra de Deus, mas mesmo assim não ter esse acesso à vida de Deus, ao que Ele quer e ao que Ele tem preparado para você. Querido, é diferente termos informações de Deus do que termos uma vida com Deus. Querido, Deus está trazendo essa palavra para nós porque Ele quer quebrar muitas coisas na nossa vida. Ele quer nos trazer algo novo. Ele quer nos trazer a felicidade porque há um Espírito pronto em nós, preparado para nos levar a viver isso. Depois de tudo isso, querido, essa mulher deixou o cântaro e foi para a cidade anunciar a experiência que ela teve com Jesus. Deus quer usá-lo, querido, para alcançar muitas pessoas que estão ao seu redor. O interessante é que quando ela deixa o canto, mostra o que, querido? Que aquela mulher entendeu que o que ela necessitava, que o que era para ser fonte na vida dela, o que era a felicidade na vida dela, não estava somente num cântaro, mas estava em algo eterno para a vida dela. E como ela foi cheia dessa alegria, quando ela foi cheia dessa felicidade, ela deixou até mesmo aquilo que estava ali para suprir a sua necessidade momentânea, para apresentar às pessoas aquilo que seria eterno, querido. E assim Deus quer para mim e para você, querido, nos usar, através da nossa felicidade, do poder que opera em nós, a levar também a vida das pessoas, a tirar as pessoas do cativeiro, a tirar as pessoas da prisão, amém? A tirar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, querido, desse momento de grande insatisfação, de grande medo e de grande temor, querido, Deus quer nos usar para isso. Por isso que existe um poder, um espírito já pronto em mim e em você. A felicidade está em nós. A felicidade depende de nós, querido. Mas para isso nós temos que estar com o coração aberto, com o coração quebrantado. Ter a decisão de dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu estou aqui como um vaso nas tuas mãos, para que seja feita a sua vontade. Para que eu possa ser cheio, para que eu possa transbordar e levar sobre a vida das pessoas que necessitam. Querido, essa palavra é muito forte, é muito interessante para nós. Querido, a felicidade não está nas coisas interiores. A felicidade nossa está no nosso não está nas coisas exteriores, tem hora que até confunde. Não está nas coisas exteriores, está em nós, no nosso interior, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E assim, queridos, seremos fonte que vai transbordar e levar essa água viva às pessoas que necessitam. E assim também derramar sobre elas felicidades, coisas sobrenaturais do Senhor, em nome de Jesus. Querido, saiba disso. A felicidade que você procura está em você, está dentro de você, que é o Espírito Santo, um Espírito inabalável, poderoso, que te coloca de pé, que te capacita, que te derrama unção sobre a sua vida e que a cada dia mais e mais ele te leva a algo novo e sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluias! O Senhor é contigo, querido, e nada te faltará. O Senhor é contigo e Ele te capacitará. O Senhor é contigo e Ele te dará o que for necessário para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa de espírito inabalável e uma pessoa confiante em todo agir, em todo propósito de Deus. Saiba que você tem todos os motivos para ser uma pessoa cheia de felicidade, não somente de alegria, como de momentos, mas sim sempre ser feliz, porque o Senhor te escolheu no ventre da sua mãe. Antes mesmo de você existir, Deus já tinha um grande propósito para você. E que isso se cumpra, querido.